Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E para você ter a melhor experiência com a gente, já clica aqui na nossa carinha se você está pelo celular, a engrenagem vai aparecer aqui acima, ou pelo computador, a engrenagem já está aqui abaixo, já seleciona a imagem de mais alta qualidade para você ter a melhor experiência com a gente. E hoje é dia de Números 10 a 13 e Salmos 90. A gente está vendo aqui Moisés lá no Monte Sinai separando o povo de como eles vão fazer a saída ali do Monte Sinai para ir para Canaã. E aqui já no Números 10, né? A gente já vê o quê? As cornetas de prata. O Senhor disse a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar aos acampamentos o sinal para partirem. Quando as 2 cornetas tocarem, a comunidade inteira se reunirá diante de você, à entrada da tenda do encontro. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Ao som do segundo toque, os acampamentos do lado sul partirão. O toque de alerta será o sinal para partir. Para reunir a assembleia, faça soar as cornetas, mas não com o mesmo toque. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Este é um decreto perpétuo para vocês e para suas gerações. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas. E o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Também em seus dias festivos, nas festas fixas, e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar as cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão. E elas serão um memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Os israelitas partem do Sinai. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de cima do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Então os israelitas partiram do deserto do Sinai e viajaram por etapas, até que a nuvem pousou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, anunciada por Moisés. Os exércitos do acampamento de Judá partiram primeiro, junto à sua bandeira. Naasson, filho de Aminadab, estava no comando. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Isacar. E Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Quando o tabernáculo era desmontado, os gersonitas e os meraritas o carregavam e partiam. Os exércitos do acampamento de Ruben partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elisur, filho de Sedeur, estava no comando. Selumiel, filho de Zurizadai, comandava os exércitos da tribo de Simeão. E Eliasaf, filho de Deuel, chefiava os exércitos da tribo de Gade. Então os coatitas partiam carregando as coisas sagradas. Antes que eles chegassem, o tabernáculo já deveria estar armado. Os exércitos do acampamento de Efraim partiram em seguida, junto à sua bandeira. Elissama, filho de Amiúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abidã, filho de Gideone, os exércitos da tribo de Benjamim. Finalmente partiram os exércitos do acampamento de Dan, junto à sua bandeira, como retaguarda para todos os acampamentos. Aiezer, filho de Amissadai, estava no comando. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Aser. E Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naphtali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam quando se punham em marcha. Então Moisés disse a Robabe, filho
filho do midianita Reuel, sogro de Moisés. Estamos partindo para o lugar a respeito do qual o Senhor disse: Eu o darei a vocês. Venha conosco e o trataremos bem, pois o Senhor prometeu boas coisas para Israel. Ele respondeu: Não, não irei. Voltarei para minha terra e para o meu povo. Moisés, porém, disse: Por favor, não nos deixe. Você sabe onde devemos acampar no deserto e pode ser o nosso guia. Se vier conosco, partilharemos com você todas as coisas boas que o Senhor nos der. Então eles partiram do monte do Senhor e viajaram 3 dias. A arca da aliança do Senhor foi à frente deles durante aqueles 3 dias para encontrar um lugar para descansarem. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, sempre que partiam de um acampamento. Sempre que a arca partia, Moisés dizia: Levanta-te, ó Senhor, sejam espalhados os teus inimigos e fujam de diante de ti os teus adversários. Sempre que a arca parava, ele dizia: Volta, ó Senhor, para os incontáveis milhares de Israel. Capítulo 11. Mas logo o povo começou a se queixar dos sofrimentos, e o Senhor ouviu a sua queixa. O Senhor ficou irado e fez cair fogo que queimou as extremidades do acampamento. O povo então clamou a Moisés, que orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor queimou no meio deles. Um grupo de estrangeiros que havia no meio deles estava com muita vontade de comer carne, e até os próprios israelitas voltaram a reclamar, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, lembramo-nos dos peixes que comíamos de graça no Egito, além dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora não temos mais força, e todos os dias temos de comer este maná. O maná era como uma semente de coentro e tinha a aparência de resina de casca de uma árvore. Para apanhar o maná, o povo se espalhava pelo acampamento e recolhia o maná do chão, moía-o num moinho manual e o socava em pilões para fazer a farinha do maná. Depois cozinhava o maná e fazia bolos. O gosto do maná era parecido com um bolo amassado com azeite. Quando à noite descia o orvalho sobre o acampamento, caía junto o maná. Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua tenda. Então o Senhor ficou muito irado e Moisés também estava descontente com o povo. Moisés perguntou ao Senhor: Por que o Senhor me faz sofrer e não ajuda este seu servo, colocando sobre os meus ombros a responsabilidade por todo esse povo? Por acaso eles são meus filhos? Por acaso sou pai deles? Por que me pede para carregar o povo no colo, como um babá carrega um recém-nascido para levá-lo à terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados? Onde vou conseguir carne para todo esse povo? Pois eles ficam se queixando a mim, dizendo: Dê-nos carne para comer. Sozinho não consigo cuidar de todo esse povo, pois a tarefa é pesada demais para mim. Se o Senhor vai continuar a tratar-me dessa maneira, mate-me agora mesmo. Se o Senhor se agrada de mim, não me deixe ver a minha própria ruína. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna diante de mim 70 líderes de Israel, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os diante do tabernáculo para que estejam ali com você. Então descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você para colocar também sobre eles. Eles o ajudarão a levar o pesado fardo de cuidar do povo, de modo que você não precisará fazer tudo sozinho. E diga ao povo: Purifiquem-se, porque amanhã vocês terão carne para comer. O Senhor ouviu o choro de vocês, dizendo: Ah, se tivéssemos carne para comer, passávamos bem no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. Vocês não comerão carne apenas um dia, nem 2, nem 5, nem 10 ou 20 dias, mas um mês inteiro, até que lhes saia carne pelo nariz, e vocês sentirão nojo dela. E isto ocorrerá porque rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês, e se queixaram diante dele, dizendo: Por que saímos do Egito? Mas Moisés disse: São 600.000 homens. O Senhor diz: Darei a eles carne para comerem durante um mês inteiro.
Se matássemos todos os nossos rebanhos de ovelha e gado, ainda faltaria carne. Será que todos os peixes do mar poderiam alimentar essa gente? Então o Senhor disse a Moisés: Será que o poder do Senhor é limitado? Agora você verá se a minha palavra se cumpre ou não. Então Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor, e reuniu os 70 líderes do povo ao redor do tabernáculo. E o Senhor desceu na nuvem e falou a Moisés, e tirou do espírito que estava sobre Moisés, e o colocou sobre os 70 líderes. Quando o espírito veio sobre os líderes, eles profetizaram, porém isso durou pouco tempo. Mas 2 homens dos 70, chamados Eldade e Medade, ainda estavam no acampamento e não foram até o tabernáculo quando o Espírito veio sobre eles e profetizaram. Então um jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era um dos ajudantes de Moisés, disse: Moisés, meu senhor, proíba os dois de profetizarem. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por causa de mim. Que bom seria se todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés voltou ao acampamento junto com os líderes de Israel. E o Senhor mandou um vento que trouxe cordonizes do lado do mar e as espalhou por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros em todas as direções, num raio de um dia de caminhada. Então o povo começou a recolher as cordizes durante todo aquele dia e a noite e no dia seguinte. A pessoa que recolheu menos cordizes recolheu 10 barris. E o povo estendeu as cordonizes para secar em volta do acampamento. Mas quando a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e o castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso chamaram aquele lugar de Ratavá, porque ali foram enterrados os que tinham grande desejo de comer carne. De lá o povo viajou para Azerote, onde ficaram algum tempo. Números 12. Miriam e Arão criticam Moisés. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, conceda-lhe a cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento. E o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. Capítulo 13. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns espiões para a terra de Canaã.
terra que estou dando aos israelitas. Você deve enviar um líder de cada tribo dos seus antepassados. Moisés fez conforme a ordem do Senhor e os enviou do deserto de Parã. Todos eram líderes das tribos do povo de Israel. São estes os seus nomes: Samua, filho de Zacur, da tribo de Ruben; Safete, filho de Ori, da tribo de Simeão; Calebe, filho de Jefoné, da tribo de Judá; Digeal, filho de José, da tribo de Isacar; Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim; Paute, filho de Rafu, da tribo de Benjamim; Gadiel, filho de Sode, da tribo de Zebulon; Gade, filho de Suzi, da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés; Amiel, filho de Gemali, da tribo de Dan; Setur, filho de Micael, da tribo de Azer; Nabi, filho de Vofize, da tribo de Naphtali; e Guel, filho de Maqui, da tribo de Gade. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou para espionar a terra. Foi nessa época que Moisés mudou o nome de Oséias, filho de Num, para Josué. Moisés enviou os espiões para a terra de Canaã com as seguintes instruções: vão para o norte até o Neguebe e atravessem as montanhas, voltando com informações sobre a terra. Vejam também como é o povo que mora lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. Vejam também se a terra em que habitam é fértil ou não, se as cidades em que vivem são acampamentos ou se são fortificadas, se a terra é rica ou pobre e se existem muitas árvores ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Era a época da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, que fica próximo de Amate. A caminho do norte passaram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam as famílias de Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. A propósito, Hebron era muito antiga e foi fundada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois chegaram até o vale de Escol, onde apanharam um cacho de uva tão grande que foram necessários 2 homens para carregá-lo, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Esse lugar foi chamado de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, voltaram de espionar a terra e fizeram um relatório a Moisés, a Arão e a todo o povo de Israel que estava no deserto de Parã, em Cádiz, e mostraram os frutos da terra. Este foi o relatório que fizeram a Moisés. Entramos na terra a qual você nos enviou, e de fato um lugar maravilhoso, uma terra que produz muito leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo de lá é poderoso e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos lá os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no sul, na terra de Neguebe. E enquanto os heteus, os jebuseus e os amorreus vivem na zona montanhosa, e os cananeus moram no litoral e no vale do rio Jordão. Mas Calebe pediu ao povo que estava ali diante de Moisés que se calasse e disse: vamos partir e tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Mas os outros espiões que tinham ido com ele disseram: não podemos lutar contra o povo da terra, porque é mais forte que nós. E espalharam notícias negativas entre os israelitas acerca daquela terra. Eles disseram: a terra que acabamos de ver não produz o suficiente nem para alimentar os próprios moradores. Lá todos os homens são de grande estatura. Vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles, perto deles nos sentimos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Salmos 90, quarto livro. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos.
De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Amém. Amém. Assim terminamos a nossa leitura, gente. Agora vamos para a nossa análise. Análise de Números 10 a 13 e Salmos 90. Vamos começar do começo, então, né? Números 10. O que temos para falar? Começa em Números 10, Deus mandando fazer as trombetas, né, para ter ordem. Então, tipo assim, ali as trombetas ela tocava e falava: "Povo, vem me escutar. Povo, vamos levantar". Então ali as trombetas é porque agora vai começar O mover. o mover, né? Então eles vão sair. Eles ficaram o tempo inteiro, desde que a gente leu ali, né, a saidinha ali De depois Êxodo, né? de Êxodo, saindo do Egito, em Levítico, Números, tudo eles ficaram ali perto no pé do Monte Sinai. E agora, depois de já ter passado todas as ordenanças, todas as leis, todos os rituais de oferta, tudo, estava tudo pronto. Daí agora estava na hora deles começarem a se mover em direção à terra de Canaã. Então, é muito interessante que a gente vê, né? Na nossa vida, tudo tem um propósito. Ali, eles ficaram, o povo do Egito ficou Durante 2 anos, né? ali no pé do monte, No pé do eles estavam monte. próximos. Você vê que eles não estavam tão longe de Canaã. Eles estavam próximos, mas antes deles chegarem, antes deles poderem desfrutar ali da terra prometida, eles ficaram recebendo ordens, recebendo leis, recebendo todo o direcionamento de Deus antes de entrar na terra prometida. Então ali no 10 começa falando, né, da necessidade ali de fazer a trombeta, né? E daí eles partem do Monte Sinai. E aí eles saíram, né, ali do Monte Sinai depois de 2 anos ali parado, recebendo essas ordenanças, né, para não ficar algo desorganizado, né? E aí eles se movendo ali, né, a nuvem de Deus fica alta, anda tudo para poder andar no deserto. E aí eles param lá no em Azerote. Azerote, né? E aí começa a reclamar, já estou cansado de comer maná. E olha, gente, maná vinha do céu. Parecia que ele fala ali, né? Sementes De coentro, né? de Eu acho que coentro, e aí aquilo ali eles podiam fazer o pão e tudo mais. E, tipo, eles não plantavam, eles não trabalhavam, eles não nada. Deus mandava, tipo assim, deu a hora do café da manhã, Deus tá chovendo, o maná do céu, vou pegar, vou colher, vou fazer meu pãozinho aqui. Tipo, né? é o que eu chamo, assim, é legal da gente estar analisando, vamos entender também algumas coisas, né? Eles tinham animais, eles tinham lá, né, bois, tinham Ai, ovelhas, e eles não comiam, porque eles estavam reclamando que não comiam carne.
Por quê? Porque eles se deixavam, né, esses animais que eles até tinham ali, eles também deixavam muito para oferta. E então eles não poderiam também estar tipo, o tempo inteiro ali matando o gado deles. Eles usavam aquilo também como comércio, troca. Então não era só tipo para se alimentar. O rebanho deles era usado tanto para as ofertas deles, que eles ficavam cultivando aquilo, eles sabiam que iam precisar, também como uma moeda de troca, moeda de compra. Então É. ali eles reclamavam, porque às vezes a gente para e pensa, tá, mas eles tinham, né, ovelhas, eles não eram todos que tinham, eram alguns. E aqueles que tinham também, eles usavam o rebanho de outra forma. E daí vamos lá, o maná, ele não era gostoso, ele sustentava, ele É fazia tipo um bem. trigo, né? Que daí ele ia E aqui fala, encher. né, ele era um bolo amassado com azeite. Então, tipo É. assim, e outra coisa que a gente também tem que lembrar, eles não tinham tempero. Então, assim, eles sentiam, né, igual que eles Ah, é. falavam, né, pô, a Falta gente dos sente temperos. falta, né, dos temperos, do alho, da cebola. Então, a gente precisa entender algumas coisas, né? Deus, às vezes, né? Ele não vai te dar coisas, né? Gostosas, prazerosas. Ele tá te preparando para algo prazeroso, para algo gostoso. Mas enquanto você está nesse percurso, você não vai passar fome. Você não vai deixar de ser nutrido. Ele É, vai estar te nutrindo, mas talvez não da forma que você quer, né? exatamente. Então aqui a gente vê assim, é um comportamento daquele povo e é um comportamento nosso até hoje em dia. A gente é como crianças mimadas que choram quando não está sendo agradado da forma que a gente deseja. Então aqui o povo era nutrido, sim, eles não passavam fome, eles só estavam querendo porque estavam com vontade É. de comer carne. E aqui entenda assim, eles estavam partindo, eles estavam Tava em indo meio ao deserto, né? e eles estavam já tinham saído do Sinai. Cara, era questão de dias para eles chegarem em Canaã. Que é a Então, terra que prometida era a terra deles. prometida, tava tipo tudo lindo, maravilhoso. Sabe? É tipo como assim Deus fala para você, ó, daqui 40 dias você vai passar por uma mudança na sua vida, você vai desfrutar de coisas maravilhosas. Você já sabe. E nesses 40 dias você começa a murmurar, porque nesses 40 dias você quer que aconteça da sua forma e não da forma de Deus. É boa análise isso daí. Porque a gente não consegue enxergar, né, a bondade do que Deus está fazendo na nossa vida, né? A gente só consegue olhar com o nosso olhar de ego, olhar que, nossa, tem que ser desse jeito, olhar dentro daquela caixinha, né? Mas a gente não consegue abrir os nossos olhos. Por isso que muitas das nossas orações aqui em casa Deus, abra os nossos olhos, né? Arranque as escamas dos nossos olhos, arranque o véu dos nossos olhos para que possamos ver o que o Senhor está fazendo. Porque às vezes as coisas estão sim fluindo, estão sim acontecendo na nossa vida, só que não está acontecendo do jeito que a gente deseja. E esse jeito que a gente deseja não é o jeito, vamos dizer, certo, né? E Deus está fazendo, Deus está operando, só que, como você disse, a gente é meio mimado, a gente não consegue enxergar, fica igual aquela criança birrenta, né? A mãe tá tirando a comida ruim para dar a comida boa e a gente fica reclamando. E aí, nesse reclamar, Deus irou-se, porque falou assim: putz, cara, tô te dando tudo, né? Então tá, você quer carne? Toma carne. Aí fez chover codornizes. E aí, enquanto a carne ainda estava em meio ao dente, ele desceu o fogo, né? Ele Ele desceu uma doença, né? era doença? É, Acendeu. não, aqui ó, É uma praga muito grande, né? no versículo 33 do capítulo 11 fala, né? Quando a carne ainda estava entre os seus dentes, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e o castigou com uma terrível epidemia que É, matou muita gente. exatamente. E aí, tipo, tava ali, então tá, vai, então toma aqui, toma a carne pra você. Mas enquanto tá ali, ó, a carne meio ao dente das pessoas que mais estavam desejando a carne, ele desceu a praga. Então, assim, às vezes também Deus vai te dar a glória que você tá querendo aí. Só que não vai ser boa pra você, né? Exato. É porque, assim, o que é legal de vocês entenderem, assim, a gente não tá falando que o povo tava reclamando, tipo, de barriga cheia.
A gente É, entende ele, só que não justifica o que eles estavam fazendo. A comida, o maná, depois de você comer só maná, imagina você comendo, enjoa. tipo assim, Só só arroz arroz. todo dia, sem tempero. Aquilo vai te enjoar, mas você sabe que é por um período. Você sabe que aqui Deus já tinha falado para eles: eu tô te levando para Canaã, tipo, aguenta um pouco. E daí o povo, em vez de talvez falar para Moisés: Moisés, a gente quer. Ora para Deus, ver se podia mandar algum tempero, sabe? É você tentar achar Uma maneira certa de falar. uma solução para o problema. O que, que eles falaram? Ah, nós preferimos estar no Egito, porque, aqui ó, no versículo 20 fala, né? O povo disse, por que saímos do Egito? Então isso daqui Deus recebeu como realmente assim, uma traição, sabe? Uma afronta, falando tipo assim, poxa, tô cuidando de vocês, tô levando vocês para um lugar, e vocês vêm falar, por que Que saímos do Egito? preferiam ser escravos lá, né? Então, a ira de Deus não é pelo fato do povo, né, tá Desejar cair. ali um pouco já insatisfeito com o maná, né? Não é por causa disso, mas sim pela fala do povo, pela essa fala assim, poxa, Deus, né, tirou a gente lá do Egito para vir fazer passar por isso. Então, é aí que explica a ira de Deus, né? E aí, ali no 12, né? Depois que acontece isso, vem Arão e Miriam. Miriam. Arão é o sacerdote lá e Miriam a esposa dele, né? E aí já começa aquelas conversinhas, né? Sabe aquele ciumeira? Mas será que Deus fala mesmo com Moisés? Deus pode falar com nós tudo e que não sei o quê. Então, a gente, Havia esses ciúmes, né? Não é a primeira vez que a gente vê que havia esses ciúmes. Por que só que Moisés poderia falar, né? por que não fala com a gente? Só que a gente tem que lembrar também que lá no início, no Monte Sinai, Deus foi e falou em voz alta ali com todo Israel, falando sobre os 10 mandamentos. E o próprio povo de Israel pediu para Deus falar só com Moisés e Moisés interceder ali, falar com eles, né? Mas depois rola os ciúmes, né? Tipo, putz, por que só Moisés tem essa intimidade? E aí Deus vai e fala, né, com Miriam e com Arão. E fala, pelos E, profetas, eu falo também, falo por sonho, falo, né, por e outras só coisas. um adendo assim para vocês entenderem também, só para contextualizar, né? Aqui a revolta de Arão e da esposa dele é porque assim, Ai, Moisés, que era um homem, né, que era totalmente usado por Deus, então era o exemplo a ser seguido, ele na visão de Arão ele faz uma coisa errada, né? Que é se casar com uma mulher que não era do povo de Israel, que era uma mulher exatamente. Etíope. etíope. Essa mulher aqui que eles falam não é Zípora, a primeira mulher de Moisés. É a segunda mulher de Moisés. Não tem relatos explicando quem é essa mulher, no entanto, dá para saber que ela é uma egípcia. Então, na hora que Moisés dá a entender que ele já está lá no meio do povo, já está nessa travessia, ele se casa com essa segunda mulher. E daí esse casamento traz essa reflexão, vamos dizer assim, em Arão em Miriam. Porque fala assim, nossa, um homem que segue a Deus, tal, que é usado por Deus, que é o nosso porta-voz de Deus, se casa com uma mulher que não é israelita, isso está errado. Então é a partir daí que eles trazem todo esse questionamento, né? E aí Deus fala, né, que ele fala com os outros também, só que por meio de sonho, por meio de tudo, porém com Moisés é face a face, porque ele caminha com Deus, né? Essa é a diferença. E aí continuam ali e quando eles saem, Miriam tá toda leprosa, né? E aí Arão reconhece que ele cometeu um pecado, né? De falar mal de Moisés que estava ali trabalhando por meio de Israel, né? Por Israel. E aí o Deus ouve Moisés, né? Intercedendo por Miriam e fala que é para separar ela, que daí ele vai curar, só que vai ter que ficar os 7 dias ali. Durante esses 7 dias ninguém saiu, mas todo mundo já soube já, né, esse erro que eles cometeram, né, de acusar Moisés. E é legal essa semelhança, né, que Deus fala para Moisés. Se o pai dela tivesse cuspido no rosto dela,
ela não teria, porque assim, o fato do pai cuspir é como se o pai se sentisse desonrado. Então o pai cuspia na cara da filha, do filho, e quando o pai fazia isso, a filha precisava. Então Deus ali está mostrando assim, eu cuspi na cara dela, porque eu senti totalmente desonrado pelo que ela fez. Então por isso ela vai ficar 7 dias 7 dias isolada. separada. Exatamente. E aí depois chega o quê? A espionagem para Canaã, né? Já tão perto, por isso que a gente fala assim, tava pertinho, tava assim, ó, na beiradinha. Sentindo o cheiro Meu Deus do céu, tô chegando, estamos chegando. E aí manda lá o povo para fazer uma espionagem, para ver a terra e tudo mais, né? Só que daí vem uns filhos de Cristo, né? E olha lá os gigantes, olha tudo e fala, cara, não dá, olha assim, ó, olha só, gente, olha o tamanho daqueles caras, porque era o povo de Hebron, né? Hebron que fala? Os Enak, Os Enac, isso. Os que eram os Enac eram os gigantes. gigantes. E aí, pensa, eles já pegaram a uva e viram o tamanho da uva lá e falaram, rapaz, esse negócio é muito grande, a gente não vai dar conta. A terra é boa, a terra é tudo, só que não vai dar pra gente derrotar. Porém, eles esqueceram também o que Deus fez com eles no Egito, né? Deus estava mandando maná do céu, Deus estava com eles. Então, era uma terra prometida por Deus. Então, assim, putz, cara, podem entrar aqui, Deus é o que tá fazendo todas as batalhas por vocês, né? Porém, eles vêm com um relatório ali, né, de que e contamina a cabeça de todo mundo fica cagando de medo. Não, foram 12, né? Foram 12 pessoas, era um É, líder de cada tribo. E aqui é legal que relata, né? Que Caleb pediu para o povo que estava ali, porque eles voltaram e apresentaram um relatório a Moisés, né? E ele falou, né? Inclusive, porque foram dois que defenderam, né? só Falaram assim, dois. que era Caleb e Josué, que foram para lá fazer a expiação junto, olhar, né, a terra prometida. E eles falam, né? Vamos partir tomar a terra, porque é certo que vamos conquistá-la. Então, tinha gente, né, tinha dois, vamos dizer, né, A favor. dois dos 12 que eram a favor. Falou, vamos conquistar, está com a gente. Eles estavam olhando ali as maravilhas, eles trouxeram romãs, trouxeram esse cacho de uva gigante. Então, assim, num problema, quando a gente for, né, conquistar alguma coisa, isso continua até na nossa vida normal, né? Todo dia é assim, né? Quando a gente estiver muito próximo de uma conquista e a gente já for lá olhar essa conquista, você pode olhar de duas formas. Você pode É, olhar e falar assim: meu Deus, isso é muito grande para mim, isso é gigante para mim, né? Vamos usar essa linguagem figurativa aqui, nesse caso aqui era real. Então aquilo é muito gigante para mim, eu não vou conseguir. Esquece, abandona, ou senão você pode olhar e falar assim: "Meu, que maravilha que é isso. A gente vai conseguir, vamos para cima". E aqui infelizmente foram 10, né? A maioria que falou, né? E eles não queriam que espalhasse, né? Tem até aqui a parte para não influenciar, não né? influenciar, mas esses 10 líderes ali foram saindo, fofocando pro meio do povo, É, espalhando de forma negativa, totalmente negativa. E aquilo trouxe muito medo. exatamente. E era uma terra onde Deus tinha falado, né? Uma terra onde jorra leite e E mel. mel. Então, essa era uma terra muito boa. Então, Muito eu que vou entregar para produtiva, né? vocês, né? E era a promessa lá do povo de Abraão. Então, assim, era uma promessa para esse povo. Então, eles não precisariam ter medo, né? Exato. But Aconteceu. E daí aconteceu. finaliza com Salmos 89, né? 90. 90, desculpa. Que daí é essa oração de Moisés, né? Oração de Moisés, homem de Deus. Que daí ele fala, né, que o Senhor é o refúgio deles, né, de geração em geração, e que tudo é do Senhor, né, que é o Senhor que protege eles, que é o Senhor que anda com eles. Então, assim, é o Senhor que vai livrar eles, né? É isso mesmo. Então, aqui por meio dessa oração, a gente vê muito sobre o temor de Moisés por Deus, né? Então, é aquele, né? Nos faça ter um coração como o de Moisés, inclinado para servir a Deus. Por mais que tudo acontecia ali, Moisés em nenhum momento pegava e falava assim: ah, eu vou resolver, né? Não, ele ia para Deus para ver, tanto é, igual no capítulo anterior que a gente viu, no episódio anterior, quando os rapazes estavam em viagem, né?
E eles tinham tocado num corpo e ali era o momento de celebrar a Páscoa. E eles falaram assim, mas por que a gente não pode celebrar junto, né? E aí do que Moisés fala assim, porque é ordem de Deus. Ele falou assim, putz, é verdade, né? Eles querem celebrar, será que pode? Será que não pode? Espera aí que eu vou consultar a Deus. Então é sobre isso, sabe? Em nenhum momento Moisés se deixava ser tomado pelo ego, tomado pelo orgulho de ele falar com Deus, né? Mas sim ele ser humilde de mostrar ali, eu só sou instrumento de Deus, ó, eu tô aqui, mas quem faz tudo é Deus. Exatamente. E eu acho que é isso, né? Uma leitura muito legal, né? De muito aprendizado, Você muito vê que é profunda. poucos capítulos e aconteceu muita coisa nesses 2 capítulos. E vale muito, né, para você estar refletindo, né? Ore, medite, né, nesses versículos que a gente acabou de ler também. O que você precisa levar de aprendizado para a tua vida? Quem que você está sendo, né? Se às vezes você está reclamando e Deus já te deu uma promessa, só que esse é um momento ali de deserto que você está passando, mas ele ao mesmo tempo ele está te suprindo com algo não do jeito que você deseja, mas Deus está te suprindo para te entregar a tua bênção, né? Então, começa a refletir também, olhando quando você lê a passagem, se analisar para ver como você está lidando, como que você está agindo, né? Para não ser como o povo de Israel, que às vezes a gente lendo assim, né? É muito fácil a gente dar bedelha, a gente Julgar. apontar, a gente julgar e falar assim, meu Deus, o céu estava pertinho. Mas imagina você lá em meio ao deserto, só comendo arroz, né? Sem ter o sabor, sem ter o prazer dali. E às vezes a gente olha para trás, né, e fala assim, é naquele tempo que era bom, só que você esquece que você era escravo, que você estava ali trabalhando igual um condenado e Deus estava te livrando. Então, quando você for olhar para o retrovisor, olhar sua vida passada, olha no geral inteiro ali, não elimina só a parte ruim e olha só a parte boa, porque tá tendo livramento na tua vida, né? Então já coloca aqui abaixo nos comentários o que você está aprendendo com toda essa leitura aqui e o que hoje você pode refletir que você está sendo como alguém aqui da passagem bíblica, que você está aprendendo, que você está aprendendo a também tranquilizar teu coração, né? Que esse momento de deserto vai passar e vai vir a terra prometida para você. Então já deixa aqui nos comentários, já se inscreva nesse canal e ativa o sininho para você ser lembrado amanhã, quando a gente estiver postando já o próximo episódio, tá? E a gente tá te esperando lá no Ouvintes da Fé. O link já tá aqui abaixo na descrição, é o primeiro link. Já entra e faça a sua assinatura, ele é R$14,90 ali para você estar entrando, estar junto dentro do ambiente onde é compartilhado todos os dias, de segunda a sábado, um testemunho novo. Já não é sobre alguém lá na Bíblia, antes de Cristo e tudo mais, é alguém de hoje, comum, pessoas Aplicando, né? igual a eu e você, né? E aplicando essas palavras, né? Igual a gente lê aqui, semelhantes, assim, né? Vivências daquele povo, igual de Israel, de Moisés. Então, são pessoas que aplicaram e que querem mostrar para você como você fazer isso também, né? Como você aplicar, como você passar essa turbulência, caminhando em fé, né? Tendo mais convicção de que Deus existe na tua vida ali, porque às vezes é bacana a gente ler, eu falo isso até por mim mesmo, né? A gente lê, a gente sabe, mas no momento da turbulência fala assim, meu Deus do céu, e agora, né? No momento de Você não sabe, aplicar, no momento de aplicar, você não sabe confiar. Então, por isso é importante você estar dentro do Ouvintes da Fé, para te avivar e para te ensinar a verdadeiramente a confiar que vai passar esse momento de turbulência e você vai ter algo melhor para você. Então, já entra aí, já faz essa assinatura que a gente está te esperando lá no Ouvintes da Fé, viu? E te esperamos também amanhã no próximo episódio. Um beijo, tchau! tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!